Amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade, porque é uma oportunidade ímpar, eu passo a poder confiado. A minha, confesso que na terça-feira, quando ele dirigiu para a irmã dela, eu achei que ele dirigiu para ela pregar. Aí ela dirigiu. Aí eu olhou para mim, beleza. Cheguei em casa, eu peço do meu marido, eu falei assim, por um minuto eu achei que o pastor. Aí eu falei com ele assim, ainda bem que Deus não falou nada com ele. Eu falei isso com ele. Aí quando chega na terça-feira, o pastor vem e fala comigo, então veio a vontade de Deus, estamos aqui para fazer a vontade dele e falar dele, com muito temor e muito tremor, porque toda pessoa, a pessoa que ela conhece o Deus que nós servimos, sabe que não é fácil pegar o microfone e se dirigir à noiva dele, que é algo muito sério, está falando da palavra de Deus. Então, as pessoas que querem, que almejam, que até brigam para pregar, apesar que o mundo está aí para ser pregado, numa igreja, porque não sabem da realidade e da responsabilidade de estar se levando a palavra de Deus. Eu vou ler juntamente com os irmãos Salmo de número 125, a palavra que Deus colocou no meu coração, para falar com os irmãos essa noite, para conversarmos. Salmo de número 125. Salmo de número 125, bem conhecido da igreja, dos irmãos. É um salmo que fala sobre a confiança. E diz assim o salmo: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos ler juntos, irmãos? 1, 2, 3. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Irmãos, eu vim hoje falar sobre confiança e vimos o versículo que fala sobre confiança. Eu busquei no dicionário o significado da palavra confiança. A gente sabe, mas para explicar, às vezes, no dicionário é mais fácil, é melhor. Aí eu achei lá: crer, acreditar na verdade das intenções ou palavras de alguém. Isso é confiança. É você acreditar, crer nas intenções ou nas palavras de alguém. E nós vemos que hoje o mundo que vivemos está muito difícil de confiar. Confiar no homem, confiar em alguém, está muito difícil hoje. Mas aí nós voltamos à palavra para quem ela se dirige, que é confiar no Senhor. E diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Já ouvimos palavras hoje que ressaltam sobre isso, sobre essa confiança que temos que ter em Deus também. E eu vejo aqui, irmãos, uma pergunta que às vezes nós, por sermos crentes, parece uma pergunta boba de se fazer. Você confia no Senhor? Claro que eu confio em Deus. Se não confiasse, não estava aqui na igreja. É uma pergunta muito assim, às vezes boba. Mas, irmãos, a confiança, ela é provada na hora da adversidade. Na hora da tribulação é que nós vamos ter essa certeza ou não, se nós confiamos mesmo em Deus. E eu ouvi uma história, li uma história, lendo um livro que me impactou muito e que me fez refletir sobre essa pergunta. Na história, era um alpinista e ele estava nesses lugares aí onde é frio demais, e ele estava escalando a montanha, e vocês sabem que eles ficam amarrados, com as coisas de segurança lá estava amarrado e colocou lá em cima e estava descendo. De repente, uma parte lá soltou muito, e ele foi caindo, e a parte que estava enganchada lá agarrou alguma coisa, e ele ficou suspenso. A história contava isso. Eu lendo o livro, comecei a ficar vibrando. O que aconteceu? E ali ele descendo, e de repente ele para e vê que ele não cai no chão. E ele fica ali seguro por aquelas cordas. Aí naquele momento,
creio eu que ele conhecia a Deus, e ele grita e pede: Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda. E de repente ele ouve uma voz que pergunta para ele, a pergunta que eu fiz aqui: você confia em Deus? Nós confiamos em Deus? Eu confio em Deus? O que é confiar? E naquele momento que esse homem, ele se dirige a Deus e pede: me ajuda, me socorre, ele ouve a resposta de Deus. E Deus fala com ele, pergunta: você confia em mim? E aquele homem, lógico, né? Confio, claro que eu confio. Você confia mesmo em mim? E ele diz: confio. Aí vem a resposta de Deus: então pula. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu me senti no lugar daquele homem. E eu parei de ler. Aí o escritor já dirigia a pergunta para quem estava lendo. E perguntava assim: você pularia? Irmãos, eu parei de ler e comecei a pensar: será que eu pularia? Será que eu teria coragem? Imagina, irmãos, não é daqui não. É você descendo no cume de uma montanha e Deus te manda pular. Mas quando nós oramos a Deus, às vezes, como o irmão disse, nós oramos e esperamos uma resposta adequada àquilo que nós queremos. Se eu oro pedindo emprego, a resposta é o quê? Abrir a porta de emprego. Se eu oro pedindo uma cura, a resposta seria o quê? A cura. É isso que a gente espera quando você pede algo a alguém, você tem algo a pedir, me dá isso. E naquele momento ele pedia ajuda e Deus mandou que ele pulasse. E eu creio que no coração dele ele pensou: não era isso que eu queria. Deus é tão poderoso. E as carruagens da Bíblia? Podia vir uma carruagem agora e eu entrar nela e eu descer, né? Ou poderia vir um anjo mesmo e me abraçar. Deus poderia me pegar aqui e me colocar lá embaixo. Aí eu continuei lendo e eu parei, irmãos, nesse momento, e pensei: meu Deus, eu não sei se eu pularia. Eu não sei se eu pularia. E isso me deixou preocupada com a nossa confiança que nós dizemos ter em Deus. E eu continuei lendo, aí dizia assim: no outro dia, numa reportagem, é encontrado um homem morto. Como? Ele não caiu não, ele morreu congelado, ele ficou madrugada e foi achado o corpo de um homem morto a 1 metro do solo. E quando eu li aquilo, eu chorei e disse: meu Deus, eu não sei se é verídico ou não, mas nos faz refletirmos. Se ele tivesse pulado, irmãos, ele ia fazer assim. E ele não confiou, porque a resposta não veio do jeito que ele quis. Veio uma resposta diferente ao que ele queria. E eu me pego, às vezes, pensando sobre isso. Eu me peguei na época e ontem me veio a recordação, esse fato dessa confiança. E nós vemos no Salmo 125 a palavra dizendo: os que confiam no Senhor. E aqui quando fala os que confiam, mostra que tem aqueles que não confiam no Senhor. Agora eu não estou falando de ateu não, de pessoa mundana não, porque ele conhece, não está nem aí. Eu estou falando de nós, irmãos. Mas ele quer que Deus, essa palavra diz para nós assim: olha, tem os que confiam, tem os que não confiam. Os que não confiam, está para um lado. Agora, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse abalar, irmãos, não é na bonança, não. Quem abala com bonança? Quem abala com festança, com dinheiro, com tudo? É na hora da adversidade. Meu marido é muito ligado nessas coisas de notícia. Ele me falou do terremoto que houve, né? E nesse terremoto, muitas coisas são abaladas, casa. Mas engraçado que os montes não se abalam. Os montes permanecem firmes. Então, irmãos, é assim que aqueles que confiam, os que confiam no Senhor, são como o Monte Sião, que não se abalam. Vem a tempestade, vem a chuva, vem os problemas, vem as adversidades, mas a pessoa a tristeza vem, o desânimo vem, mas os que confiam no Senhor, eles são como o Monte Sião, que não se abala, mas não permanece por um momento, por um minuto, não. A palavra diz que quem confia no Senhor permanece para sempre. Não é coisa de momento, não é coisa momentânea, não, irmãos.
coisas. A primeira coisa é a firmeza. A segunda coisa é a proteção. E a terceira coisa que a confiança ela produz é vitória. E a primeira coisa, irmãos, eu vejo lá em 1 Samuel 17, versículo 45, que vai nos contar a história de Davi, que todos conhecem. Então eu vou ser bem rápida para a gente ganhar tempo, mas vou ler os versículos que diz assim, 17, do 45 até o 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é o quê? A guerra. E Ele vos entregará na nossa mão. Isso é o menino Davi, a confiança, a firmeza das palavras dele. E ele diz: e vão saber que há Deus em Israel, enfrentando ali aquele gigante. A segunda coisa, irmãos, eu vejo no Salmo, que é a proteção, 127. Olha que lindo que a palavra de Deus nos fala. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Né? Nós colocamos, coloca-se grades, coloca-se chave forte, coloca-se alarmes. Né? Mas o que segura um bandido, irmãos? Bandido, ele não está procurando porta aberta, ele quer a fechada mesmo. Então o que diz? Né? Se o Senhor não edificar, se ele não guardar a casa, vão vigia sentinelas. E a confiança, a nossa confiança em Deus, nos dá proteção. Você sabe que você é protegido do Senhor, que os seus são protegidos do Senhor. A confiança nos traz isso, a vitória, irmãos. Também em Romanos 8, 28, nós vemos o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Está acontecendo alguma coisa, está acontecendo a tempestade, mas nós sabemos, eu não sei porquê, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu tenho passado por muitas tribulações também, meu marido, a minha casa, a minha família, mas nós confiamos em Deus e sabemos que por mais que nós não venhamos entender, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós precisamos confiar, crer nas intenções de verdade desse Deus que nós servimos. É fácil, irmão? Não é fácil. Em meio à tribulação, em meio ao sofrimento, você olhar e não ver e confiar. Mas isso é coisa de fé. É coisa de fé. Temos que ter fé para confiar em Deus. Nós vemos em Isaías, irmãos, o capítulo 49, que é uma passagem linda, versículo 15. Quem quiser acompanhar, Isaías 49, 15. Diz assim, olha, que coisa linda que a palavra nos diz. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. O Senhor, Ele não esquece de nós. Esse é um dos motivos que nós devemos confiar nele. Confiar sem ver, confiar sem saber, mas simplesmente confiar em Deus. Depositar a nossa confiança no Senhor. Irmãos, confiar em Deus é pular sem saber o que vai acontecer. Aquele homem não sabia que ele estava a 1 metro do chão. Mas se ele soubesse, ele pularia. Mas a fé, a confiança é isso.
é você não saber, é você simplesmente acreditar que Deus está cuidando de você, que Deus está cuidando de nós. Eu vejo aqui no Salmo 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em quê? Em carros, e outros em cavalos. Mas nós confiamos em quem, irmãos? No Senhor, nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Irmãos, essa palavra para o mundo é loucura. Essa palavra para o mundo é uma coisa assim, sabe, eles não dão valor a isso, porque eles não conhecem o nosso Deus, assim como não conheciam o Deus de Davi. Então nós precisamos, irmãos, resgatar a nossa confiança no Senhor, em meio às tribulações, em meio às adversidades. Homens que confiaram em Deus. Moisés, nós encontramos lá em Êxodo 14, versículo 15, quando ele estava indo com o povo ali, saindo do Egito, e o povo olha para frente e vê o que? O mar. E o povo começa a questionar Moisés mesmo, tudo que Deus tinha feito, as pragas, e o povo pergunta para Moisés: Moisés, será que não tinha túmulo, não tinha lugar para a gente morrer lá no Egito, para nós irmos morrer aqui? E aí Moisés passa apertado. O que Moisés faz, irmãos? Moisés clama a Deus. E quando Moisés clama a Deus, o que Deus responde para Moisés? Por que clamas a mim? Cadê a sua confiança em mim? Cadê a confiança do povo? Cadê a confiança? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Irmãos, marchar na frente do mar? O que vai acontecer? Ele sabia o que ia acontecer? Não! Ele simplesmente confiou, e ali ele foi para cima do mar e tocou. E o que aconteceu? Os irmãos sabem da história. O mar se abriu. Deus não falou com ele assim: olha, Moisés, quando você estiver indo, o mar vai se abrir. Não. Ele disse: esse por que clamas a mim? É como se fosse assim: irmãos, pode ir, vai, eu sou Deus. E ali o povo foi e não sabe o que aconteceu. Então, às vezes, nós vemos, parece que é uma historinha boba, mas, irmãos, isso é real, isso é verdade, isso aconteceu, e muito mais pode acontecer nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu só sei do Deus que eu sirvo, e eu tenho convicção e confiança nesse Deus. Eu conversava com meu marido e falava com ele: nós queremos tantas coisas, nós falamos de Deus, nós queremos resposta, mas o principal nós temos, irmãos, que é o nosso nome no livro da vida. Irmãos, às vezes eu conversando com ele, nós crentes, irmãos, nós perdemos o vislumbre da glória, do céu, da eternidade, pensando em coisas terrenas. Quando eu falo nós, eu falo de mim. Eu não falo da igreja somente, eu falo de mim, porque a palavra primeiro vem ao nosso coração para depois passarmos. A nossa alegria é o céu, a nossa alegria é morarmos com Cristo, porque foi para isso que Ele veio aqui, morreu na cruz, para que nós nos encontrássemos com Ele. Ele tem vitória para nos dar aqui na terra, sim, mas a maior vitória é nós conseguirmos, irmãos, chegar no céu e abraçarmos Jesus. Já se imaginou abraçando Jesus, irmãos? Você já se imaginou chegando perto de Deus? O Deus, ele já ajoelha e ora e fala. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que fez tantas coisas no passado e faz hoje. Você já se imaginou lá no céu com Deus, com Jesus? Nós precisamos começar a sonhar esses sonhos. São sonhos que a igreja não sonha mais, que o povo de Deus não tem sonhado mais. Com o céu, com Jesus, com a glória, com a eternidade, com as coisas celestiais. Esquecer um pouquinho das coisas que ficam. Tem outros homens, Abraão, Jó, quantos homens, irmãos, quantas pessoas aqui na Bíblia. Mas agora falando aqui de nós. Há vários
histórias de livramentos, há várias histórias de cura, há várias histórias de milagres aqui entre nós. E fora isso, irmãos, como eu acabei de dizer, nós não podemos perder, irmãos, a esperança da glória. Porque a cada dia que passa, nós vemos que a vinda, a volta do Senhor se aproxima. A volta do Senhor se aproxima. E precisamos confiar nesse Deus para subirmos com Ele. Precisamos crer nesse Deus, irmãos, para voltarmos a sonhar com o céu e vislumbrar a glória de Deus. Porque o nosso tempo aqui na terra é passageiro. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Os irmãos estão aqui hoje, amanhã podem não estar. Mas essa passagem, irmãos, ela é individual. Eu vou, igual conversando com meu marido, às vezes acontecem mortes coletivas. A pessoa, o casal vai junto num carro e tal. Mas, irmãos, a passagem ela é individual. Você vai sozinho. Assim como nós viemos, nós vamos. Aí vem a pergunta: onde nós estaremos? Onde passaremos a eternidade? E é preciso, irmãos, voltarmos a essa palavra, voltarmos à confiança em Deus verdadeiramente. Eu quero fechar essa palavra que o Senhor me deu com o Salmo 9, versículo 10, que diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Nós estamos hoje aqui buscando o Senhor. Nós estamos hoje aqui querendo mais do Senhor. E eu encerro com o Salmo 9 e 10. Se você nunca passou por esse salmo, percebeu ele, leia na sua casa. Os que conhecem o teu nome. Quem conhece o nome de Deus? Somos nós, né, irmãos? Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Pode uma mãe esquecer, hoje isso tem acontecido demais. Pode uma mãe esquecer o filho que ela gerou no ventre, mas o Senhor nunca se esquecerá de mim, nem de você e nem da igreja dele na terra. Essa oportunidade, em nome de Jesus.